Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série de Daniel. Hoje nós vamos estudar Daniel, capítulo 5, amém? Então peço aos irmãos que se preparem desde já, né, para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, né? Daniel, capítulo 5, né? Vamos para o primeiro versículo, né? Daniel 5:1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, irmãos, cronologicamente, né, este capítulo aqui, ele segue o capítulo 8, né? E aqui a idade aproximada de Daniel é de 84 anos, né? E este capítulo, então, ele mostra o fim do reino da Babilônia. E nós vemos na pessoa de Daniel um tipo do remanescente fiel, né, de Israel no tempo dos fins, né? E só para nós situarmos, né, onde nós estamos, né? Então, Nabucodonosor, ele começou a reinar no ano 605 a.C. Ele reinou até o ano 562. Ele reinou durante 43 anos, né? Aí, após a morte de Nabucodonosor, o império ele foi caracterizado por declínios e assassinatos, né? Aí surgiu Evil-Merodach, que era filho de Nabucodonosor, que ele reinou de 562 a 560, né? A gente tem a citação desse nome, né, lá em 2 Reis 25, versículo 27, né, que diz assim: Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês duodécimo, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-a da casa da prisão. Aí depois nós tivemos Neriglissar, né? Neriglissar, que era cunhado de Evil-Merodach, né? Que o matou, né? Que matou Evil-Merodach. Ele usurpou o trono, o poder, né? E reinou de 560 a 556. Nós temos citação dele também, né? O nome dele, lá em Jeremias 39, versículo 3, que diz assim: Entraram nela todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, a saber, Nergal-Sarazer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Então nós temos aqui que o Neriglissar é o mesmo Nergal-Sarezer, né, que é citado aqui em Jeremias 39, versículo 3. Depois dele nós tivemos Labaz-Marduk, né, que era filho de Neriglissar, ele reinou em 556 a.C. Aí depois nós tivemos o Nabonido, né? O Nabonido é pai de Belsazar, que reinou de 556 a 539, ou seja, 17 anos, né? O Belsazar, ele era corregente com seu pai Nabonido, né? E o nome Belsazar, né, rei da Babilônia, ele não deve ser confundido com o nome dado a Daniel, que é Beltesazar, né? Às vezes as pessoas confundem Belsazar com Beltesazar, né? O Beltesazar é o nome que foi dado a Daniel. Então, os acontecimentos, irmão, desse capítulo, eles ocorreram no ano 539 a.C., que foi o ano em que a Babilônia caiu diante dos persas. E esta foi a última noite, né, do grande Império Babilônico, né? E quando lá no versículo aparece o número 1000, né, esse número 1000 ele deve ser considerado como um número arredondado e serve para nos mostrar o tamanho do banquete. Quando lá no versículo fala que bebeu, né, é, Belsazar bebeu vinho na presença de 1000, né? Geralmente o rei ele se assentava numa plataforma, né? Uma plataforma elevada, separada dos demais, né? Os demais hóspedes. Daniel 5:2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então, irmãos, o que que acontece, né? Belsazar, ele pega os utensílios do templo de Deus, né, que Nabucodonosor, seu avô, havia trazido de Jerusalém, né?
E ele comete aqui algo que irá se repetir no tempo do fim. Ele usa os utensílios do templo para fazer o seu banquete. Ou seja, sob a influência da bebida, né, ele comete a abominação desoladora, né, que é algo que vai se repetir lá no final. Ele cometeu então um sacrilégio, ele vai usar os utensílios que são sagrados a Deus, né, na grande tribulação, né? Ele vai usar os utensílios sagrados a Deus, né? Agora, na grande tribulação, né, vai acontecer um sacrilégio quando cessar o sacrifício contínuo. Então, irmãos, em Daniel 3:29, né, nós sabemos que Nabucodonosor ele emitiu um decreto e Belsazar evidentemente sabia disso, né? Então, qual era o decreto de Nabucodonosor? Daniel 3:29. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, Belsazar, né, ele era neto de Nabucodonosor, né? Quando o versículo usa o termo pai, né? O termo pai é utilizado aqui no sentido de antecessor, e não pai no sentido natural, né? Então, a palavra pai ela é utilizada para representar os ancestrais, porque Nabonido ele não tinha nenhum parentesco com Nabucodonosor, né? Ele se casou com a filha de Nabucodonosor, e isso deu a ele legitimidade, né, para reinar, né? Então, isso aqui explica a figura do pai, né? Pois, na realidade, Belsazar ele é o predecessor, né, de Nabucodonosor. 5:3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então eles afrontaram, né, o Deus verdadeiro, e por isso eles provocaram juízo contra si mesmos, né? Esses objetos eles não eram simplesmente artefatos, né, mas eles eram objetos santificados a Deus. 5:4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, irmãos, os vasos do templo, eles foram profanados não apenas por terem sido utilizados de maneira profana, mas também por terem sido usados para honrar as divindades falsas, né? A festa pagã de Belsazar é um símbolo de um mundo sem Deus, né? De um mundo que não sabe que um dia ocorrerá o juízo de Deus. 5:5. Na mesma hora, né, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio do real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então, com os próprios olhos, né, os homens eles viram a mão de Deus escrevendo na parede, né? E esse dedo aqui de Deus é o mesmo dedo, irmãos, com o qual Deus escreveu para o seu povo as duas tábuas da lei, né? Lá em Êxodo 31:18 diz assim, ó, e deu a Moisés, né, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Lá em Salmo 8:3 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, né? Então, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, irmãos, a gente vê que os fariseus, eles diziam que Cristo expulsava os demônios por Beelzebub, né? E qual foi a resposta de Jesus, né? Está lá em Lucas 11:19 e 20. Diz assim, ó: e se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas eu, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus, né? Então ele faz menção aqui do dedo de Deus. E lá no versículo de Daniel, quando fala na caiadura da parede, né? Porque a parede do palácio ela tinha uma fina camada, né? E essa camada era branca. Então, assim, qualquer objeto escuro, né, movendo na parede, era algo assim bem visível. Daniel 5:6. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. Então, as juntas dos seus lombos se relaxaram, né? O que quer dizer isso? Que é um relaxamento da firmeza da espinha, né? Ou
Ou seja, houve uma tremedeira geral, né, por causa do medo que eles estavam sentindo. 5:7. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então, o Belsazar, a gente percebe aqui, né, que ele teve o mesmo comportamento do seu avô, né? Que os dois fizeram? Chamando primeiro os sábios da Babilônia. Então, irmãos, o escrito ele não foi feito na linguagem dos caldeus, né? Por quê? Porque, e nem em hebraico, ou outro idioma comum no Império, né? Provavelmente, esse escrito ele foi feito numa linguagem dos anjos, ou um outro idioma da terra, não conhecido. Daniel, né, a palavra de Deus diz aqui que ele seria o terceiro no reino, depois de Nabonide, que era o pai de Belsazar, né? Então Daniel, mas ele não exerceu esse cargo porque a Babilônia foi destruída naquela noite. Né? 5:8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então a gente vê aqui que os sábios, né, fracassaram, né, e Daniel conseguiu então resolver o que o rei havia pedido. 5:9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Verso 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Então, irmãos, na Babilônia, né, a rainha mãe, ela possuía poderes para intervir nos assuntos de Estado. Né? Então, de acordo com os estudiosos, né, a rainha mãe, ela não se trata da esposa de Belsazar, mas sim da esposa do rei Nabonide, ela que era filha de Nabucodonosor e mãe de Belsazar. Né? Ao que tudo indica, né, a rainha mãe, ela não estava presente no banquete nem aprovava esse tal banquete, mas ela entrou depois do fenômeno ter acontecido, né? Então a gente percebe que ela não tinha noção da gravidade da situação, né? Por isso que ela falou pro rei, né? Pro rei, não se perturbe, né? Não perturbe seus pensamentos e nem altere o seu semblante, né? Mas ela não tinha a noção da gravidade da situação. 5:11. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Então, irmãos, a mãe de Belsazar, certamente ela estava mais familiarizada com os acontecimentos do tempo de Daniel do que Belsazar, né? O Belsazar certamente só ouviu falar de Daniel, né? E aqui no versículo nós percebemos que a rainha mãe ela reconhece, né, que o Espírito Santo estava em Daniel. 5:12. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então a rainha mãe, irmãos, ela não tinha fé nos astrólogos, né, nos adivinhadores, mas ela tinha fé em Daniel. Verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tu percebe aqui que o rei aqui não fala que o Espírito dos deuses santos estava sobre ele, né? E é de se admirar, né, que Belsazar não conhecesse Daniel, né? O Daniel era um dos mais altos oficiais da Babilônia, né? Mas a gente percebe aqui que é uma característica dos mais jovens, né, esquecer o passado. Versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria.
Verso 15. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Então, irmãos, alguns versículos eu tô só lendo porque eles são bem autoexplicativos. Né? Versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então a gente vê aqui que aqui nesse versículo, né, o rei prometeu a Daniel o terceiro lugar no reino, mostrando aqui que Belsazar era um regente, né, ou um substituto, ocupando o segundo, porque ele reinou junto com seu pai Naboneto. Então, púrpura, irmãos, era uma cor que era de muito valor naquela época e era reservada às pessoas de alta posição. E a cadeia de ouro era símbolo dos altos postos, né, no governo. Verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios ao outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Então, irmãos, a Bíblia ela não diz por que razão Daniel não quis receber os presentes oferecidos por Belsazar, né? Uma vez que ele tinha aceitado lá em Daniel 2,48, né, que diz assim, ó, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E ele aceitou também lá em Daniel 5:29, que a gente vai ver. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e lhe proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro governo do seu reino. Então aqui, irmãos, o Daniel ele não foi desrespeitoso ao rei, né? Mas talvez Daniel estava querendo naquele momento ali evitar a pressão para poder modificar a mensagem que ele já sabia que não era boa para o rei. Verso 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. Então Daniel aqui, irmãos, ele quis mostrar que ele não precisava de sinais para interpretar, né, como os magos. Né? Daniel ele fala diretamente com Deus. Né? Verso 19. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria batia. Então Daniel estava dizendo aqui que sobre a grandeza da Babilônia. Né? Só que essa grandeza da Babilônia era devida a quem? Era devida a Deus. 5:20. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu, em soberba foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então perceba aqui, irmãos, que Daniel está fazendo um histórico, né, para poder lembrar a Belsazar o que estava acontecendo no passado. Né? Então Daniel estava dizendo que o orgulho do avô de Belsazar fez com que ele fosse deposto do trono, e que o mesmo estava para acontecer com Belsazar. Né? Só que Nabucodonosor se arrependeu, né, e foi restaurado. Mas Belsazar não mostrava nenhum sinal de arrependimento. 5:21. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos, monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer, constituiu sobre ele. Então Daniel recordou a Belsazar como Deus humilhou Nabucodonosor, né? Embora Belsazar soubesse desse evento, ele não deu importância à lição, né, desse evento. E ao profanar os vasos santos do Senhor, ele cometeu um ato, né, de afronta a Deus. 5:22. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso.
Então Daniel pregou ali, né, para Belsazar, né, mostrando a causa, né, da sua ruína. 5:23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu e os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, irmãos, as mensagens de condenação, elas ocorreram por causa de quê? Por causa da profanação, né, das coisas sagradas. Né? 5:24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Então, irmãos, o que deve ter acontecido aqui é que a mão ela apareceu na parede e permaneceu lá por certo tempo, né, até que Daniel fosse chamado. Ou seja, os dedos da mão ainda estavam na parede. Né? 5:25. Este, pois, é o escrito que se escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Então, o texto ele estava escrito em língua desconhecida, né, como nós já falamos. Né? O rei e os sábios não puderam ler, mas Daniel pôde ler e interpretar. Né? Que se o escrito da parede tivesse escrito na língua siríaca, né, ou na língua hebraica, os sábios iriam entender, né, mas os sábios não entenderam. Então, irmãos, estas são as traduções ao pé da letra, né, na linguagem dos caldeus, né, que Daniel fez e que o rei compreendeu muito bem. Né? Ou seja, Daniel ele não fez a tradução, mas sim ele deu a interpretação. Né? A palavra mene, mene foi repetida, né, para poder dar ênfase à condenação. Aí o versículo 26, né? Esta é a interpretação daquilo. Mene contou Deus o teu reino e o acabou. Ou seja, Deus havia enumerado o reino, né? Ou seja, os dias de duração do reino de Nabucodonosor, de Belsazar. 5:27. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Ou seja, um ciclo que indicava que Belsazar havia sido pesado na balança e se encontrava em falta. Ao versículo 28. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então aqui, irmão, significa que o reino ele vai ser tirado das mãos de Belsazar e entregue ao império duplo. Né? O reino ele será dividido e será dado aos medos e persas. Então, ao ler o escrito, Daniel ele leu o farsim, né? Conforme consta no versículo 25. Mas ao dar a interpretação, ele empregou a forma Pérez. Né? O farsim é uma palavra plural, enquanto Pérez é uma palavra singular. Ou seja, Daniel ele estava pensando na palavra Pérez, que significa persas. Né? Então, a queda da Babilônia ela também foi profetizada, né, pelo profeta Isaías. Está lá em Isaías 47, a partir do versículo 1, que diz assim: ó, desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada terra, nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha, remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa aos rios. A tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei o homem a homem algum. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora de Reinos. Então, Isaías também profetizou lá em Isaías 13, de 17 a 20. Diz assim, ó, eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, os arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão os filhos. E Babilônia, o ornamento nos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem ela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos.
Voltando para Daniel, né, Daniel 5:29. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Então a gente vê aqui que o rei lhe deu a recompensa prometida, né? Mas essa recompensa ela foi em vão, né? Por quê? Porque naquela mesma noite, né, o governo de Belsazar ele chegou ao final. Verso 30. Naquela mesma noite, naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Então Belsazar, irmãos, e seu grande exército, né, ele estava em pleno estado de embriaguez, né? A cidade ela foi tomada sem nenhuma resistência. Belsazar ele foi morto naquela mesma noite, ou seja, na noite da orgia, né? Ciro, né, desviou o rio Eufrates para um novo canal e, guiado por dois desertores, ele marchou pelo leito seco da cidade, porque o rio Eufrates ele passava a cidade da Babilônia de norte a sul, né? Então ele marchou pelo leito seco, né, da cidade e enquanto os habitantes estavam lá farreando, né, numa festa, né, ele entrou ali, né, o Ciro entrou na cidade com seu exército. E os babilônicos, né, eles se sentiam seguros, né, uma vez que a cidade era cortada pelo rio Eufrates, e eles tinham uma grande reserva também de mantimentos, ou seja, eles estavam tranquilos. Né? Então a Babilônia, irmãos, ela deixou de existir, mas a grande Babilônia ainda está no nosso meio. Né? Então a Babilônia, a gente sabe que ela começou com Nimrod, um homem que se rebelou contra o Senhor, né? E o livro de Apocalipse ele vai nos mostrar a ascensão e a queda da grande Babilônia. Ou seja, eu digo que ela já está no nosso meio, por quê? Porque se trata de um sistema político, religioso e econômico, né? Corrompido, que se intensificará no tempo do fim, né? Agora, o interessante dessa história é analisarmos como Deus faz as coisas, né? Quando Deus alertou Nabucodonosor contra o seu orgulho, Deus deu a Nabucodonosor um prazo de 1 ano para se arrepender, né? Só que Nabucodonosor recusou e foi julgado. Agora, já no caso de Belsazar, Deus não deu nenhuma saída, né? Lá em Provérbios 29, versículo 1, diz assim, ó, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Então, naquela mesma noite, né, cumpriu-se a primeira parte da profecia, né, da estátua, né, vista por Nabucodonosor, onde os dois braços, né, que representam as duas partes do Império Medo-Persa, né, passaram a reinar. Daniel 5:31. E Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então, Dario, né, o Medo, ele reinou em Babilônia até que Ciro assumiu seu lugar. Ciro deixou como seu regente em Babilônia Dario, que reinou 1 ano e alguns meses, enquanto Ciro ele conquistava a Macedônia e o restante da Caldeia. Então, Dario, o Medo, ele ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. E aqui, irmãos, é interessante frisar aqui nesse ponto, né, que muitos negam a existência de Dario. Né? Para alguns, Dario era um simples título. Ciro ele já era o rei da Pérsia, mas quando ele conquistou Babilônia. E esse Dario ele não é registrado na história secular. Né? E segundo a história, ele não é o famoso Dario I Staspes, né? Pois Dario I ele não foi um Medo, e nem foi contemporâneo de Daniel. Então, de qualquer forma, né, irmãos, enquanto Ciro estava ocupando com as guerras do norte, Dario ele ocupou o reino, né? Que muitos historiadores dizem, né? E eu acredito também que seja que foi um general de Ciro, né? Então, provavelmente Dario foi um general de Ciro que ocupou o reino, né? Enquanto Ciro, né? Estava ocupado com as guerras do norte, né? Então, Dario, que foi um general de Ciro, estava ocupando o reino, enquanto Ciro estava ocupado com as guerras do norte. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra Daniel capítulo 5. Né? Espero que os irmãos tenham compreendido. Né? Qualquer coisa, irmãos, os irmãos, qualquer dúvida, né, os irmãos podem postar aí nos comentários. Né? Ou mesmo algum acréscimo, né? Os irmãos também podem usar os comentários. E eu peço a você, né, que caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, eu peço aí que você deixe seu like, tá? Seu joinha.
Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final, né? Aguarde aí a postagem de próximos vídeos e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos? Glória a Deus. Aleluia.